Capítulo 18. Joe estava de pé no altar, elegantemente trajado com um terno cinza. Olhava para a entrada da igreja, aguardando a noiva. Ao lado dele, Harry Eaton. "Tudo bem, meu velho?" cochichou Harry, notando sua palidez. Ele fez que sim com a cabeça, mas estava longe de se sentir bem. Sentia-se entorpecido, como se vivesse um pesadelo daqueles em que não se consegue gritar nem correr. Estava inteiramente preso em uma armadilha. Seu pai não o educara para se esquivar das responsabilidades. Ele era adulto e tinha de enfrentá-las. Cometer um erro fatal e estúpido e passaria o resto da vida pagando por isso. O resto da vida por causa de uma noite. E Harry, que pensava que suas prostitutas eram caras. Uma risada histérica formou-se dentro dele, fazendo-o morder o interior das bochechas para contê-la. "Você não vai desmaiar, não é?" Ele negou com a cabeça. "Não se preocupe. Isso não é uma sentença de morte. Sempre existe a possibilidade de você se divertir por aí." Joe sorriu sem graça. Harry achava que ele compartilhava seu mesmo pavor pela monogamia. Ora, Harry, ele pensou, se fosse assim tão simples. Ele sabia que com a nova posição que tinha na Peterson e o dinheiro de Tommy dera para eles, poderia ter quantas mulheres quisesse, mas isso não importava. Ele não teria a única mulher que desejava. Seus olhos recaíram na fileira de rostos à sua frente. Lá estavam seus pais, seu irmão, Jimmy, suas irmãs, Ellen, Cat, todos vestidos com as roupas novas que ele mesmo comprara. Seu pai cerrava os lábios, sua mãe não parava de chorar, da mesma forma que vinha chorando desde que soube das novidades. Ele viu pessoas que conhecia no trabalho, fregueses importantes de Tommy, amigos e parentes de Millie. Para os padrões de Tommy, eram poucos os convidados, aproximadamente uma centena de pessoas. Mas eles se decidiram pelo casamento às pressas e não houve tempo para organizar algo maior. Tommy ficou furioso quando soube do que tinha acontecido, mas acalmou-se quando viu que Joe pretendia se casar com Millie. Mais tarde, ela disse que tudo foi cena do pai. Na verdade, ele ficou fascinado com a ideia de que Joe seria seu genro, mas precisava representar o papel do pai preocupado. A gravidez de Millie tornou-se um segredo revelado. Os homens se cutucavam entre si, comentando que o diabo do Bristol não pôde esperar. As mulheres sorriam entre si, comentando sobre a ocorrência de um parto antes do tempo. Ninguém se escandalizou. Todos se sentiram felizes pelo bonito casal, alegres por ver que a filha de Tommy e o seu protegido estavam se casando. Logo viria um filho, uma terceira geração com comércio no sangue. Diziam que a combinação não podia ser mais perfeita. Joe ouviu o toque do órgão. Os convidados se levantaram e olharam para a entrada. Ele seguiu os olhares. Surgiu a pequena dama de honra, seguida pela dama de honra da noiva, que era seguida pela própria Millie, conduzida pelo pai. Ao vê-la, seus olhos não expressavam alegria, e sim pavor. Era como se ele estivesse assistindo à aproximação do seu verdugo. Millie usava um vestido de tafetá marfim com véu, mangas bufantes e cauda longa, e carregava um enorme buquê de lírios brancos. Ele achou que ela estava parecida com um fantasma, coberta de branco da cabeça aos pés, igual ao fantasma daquela história de Natal de Charles Dickens, o fantasma dos natais futuros, dos dias que ele teria pela frente. Durante a cerimônia, ele quase não prestou atenção em nada. Enunciou seu voto, trocou as alianças, beijou a noiva no rosto e depois a conduziu para a nave lateral, onde receberam os cumprimentos já como o senhor e senhora Bristol. Administrou uma sucessão de sorrisos falsos. Era tudo irreal. Ele ainda estava vivendo um pesadelo. Certamente a qualquer momento ele acordaria suado em sua cama,
aliviado por tudo não ter passado de um sonho ruim. Acontece que não era um pesadelo. Uma carruagem os conduziu para a recepção no Claridge's. Ele teve que suportar inúmeras danças com ela. Brindou de acordo com o figurino, comeu, beijou-a com negligência e sorriu para gente que nem conhecia. Em dado momento, deu uma escapada por alguns minutos para beber com Harry na varanda. Harry lhe disse que partiria em uma semana. Ele tentou ficar feliz pelo amigo, mas a verdade é que não queria vê-lo partir, porque sentiria muita falta dele e o invejava. Por fim, era hora de irem embora, entre piadinhas e risos. Joe e Millie saíram às pressas em direção à suntuosa mansão que Tommy reservara. Passariam a noite lá e na manhã seguinte partiriam para Paris, em lua de mel de 2 meses. Millie queria 3 meses, mas Tommy disse que precisava de Joe no trabalho, e este rapidamente concordou. Não fazia a menor ideia de como aguentaria 2 meses ao lado de Millie, quando apenas 2 horas já pareciam insuportáveis. Já na suíte, Millie desapareceu para se trocar. Joe tirou o paletó, afrouxou a gravata e serviço de uísque. Foi até a varanda do quarto, de lá olhou a linha do horizonte no céu de Londres, East London. Era o lugar onde ele estava. Vestindo uma camisola sensual, Millie juntou-se a ele. Vem para a cama, ela sussurrou, pondo os braços em torno dele. Ele ficou tenso. Eu prefiro ficar aqui. Alguma coisa errada? Ela perguntou com seus olhos procurando os dele. Não, nada. Só estou cansado, foi um dia exaustivo. Eu posso te animar. Ela pressionou o corpo contra o dele. Joe fechou os olhos para que ela não percebesse o quanto ele não estava disposto. Preciso de um pouco de ar, Millie. Por que não vai se deitar? Você deve estar exausta, eu vou daqui a pouco. Promete? Sim. A primeira noite de uma vida de mentiras. Oh, Deus, como ele poderia levar isso adiante? O que diria quando a desculpa do ar já não colasse? Que ele não aguentava vê-la? Que a voz, o sorriso, tudo nela deixava o seu estômago embrulhado? Que não a amava e nunca a amaria? Olhava para o uísque no copo, mas a bebida não tinha respostas para ele. Lembrou-se que era o responsável pela gravidez dela. Logo, ela seria a mãe do seu filho. Ele não podia ser cruel com ela, se ao menos pudesse voltar atrás. Se pudesse voltar àquela noite e não entrar no quarto dela. Essa seria então a sua noite de núpcias com Fiona. A alma de Joe o chamava, clamava por ela. O casamento, o fato de que agora a Millie era sua esposa, nada disso mudava coisa alguma. Em seu coração, Fiona ainda lhe pertencia, assim como ele pertencia a ela, mesmo que nunca mais pudesse ver o rosto que tanto amava. Ver os olhos iluminados, ouvir a voz animada de Fiona, tocá-la, amá-la. O que aconteceria com ela? Ele sabia a resposta. Com o tempo ela o esqueceria e encontraria outro homem. E esse homem seria então aquele que desfrutaria o sorriso dela. Compartilharia os dias com ela e a possuiria no escuro. Esse pensamento o fez se sentir fisicamente mal. Ele precisava sair dali daquele quarto, fugir de Millie. O hotel tinha um bar. Ele encheria a cara naquela noite, e em todas as noites daquela maldita lua de mel. Logo ela estaria enorme pela gravidez e o dispensaria. E depois que o bebê nascesse, ele encontraria uma nova desculpa. Faria viagens para o Tommy, trabalharia 24 horas por dia. Ele sabia que dificilmente a tocaria outra vez. Entrou na saleta da suíte e fechou as portas que davam para a varanda. Procurou o paletó. Ajeitou a gravata e pegou a chave do quarto. Joe?
Ele ouviu quando ela o chamou sonolenta. A resposta dele foi o ruído da porta se fechando. A respiração de Aileen estava completamente tomada pelo catarro. Kate a ouvia com atenção, na expectativa de um súbito espasmo que anunciaria tosse, mas isso não acontecia. Talvez a pobrezinha acabe dormindo a noite inteira, ela ansiou por isso. Já eram 10 horas. Se Aileen ficasse quieta por mais meia hora, ela poderia se deitar. Sentada em sua cadeira de balanço, ela bebeu um pouco de chá, mantendo os olhos na filhinha. Os últimos meses não tinham sido bons para ela. Já estava com olheiras escuras debaixo dos olhos e com rugas onde antes não havia nenhuma. Durante semanas, ela permaneceu naquela cadeira preocupada com a saúde do bebê. E agora Aileen não era a única que a preocupava. Ergueu o olhar para a cama. Fiona chorava outra vez antes de dormir. Já tinha se passado uma semana desde que ela chegara do Rio passando mal, amparada por Charlie. A temperatura dela continuava alta, apesar de todas as tentativas para abaixá-la. Fiona estava extremamente pálida, recusava-se a comer. Kate teve que fazer de tudo para que ela tomasse um caldo. A febre preocupava a Kate, mas o estado de Fiona era o que mais a preocupava. Sua filha não estava reagindo, não estava combatendo a doença. Sua menina risonha e amistosa se fora, sendo substituída por uma morta-viva. Vê-la nesse estado partiu o coração da mãe. Ela sempre se irritava com o entusiasmo que a filha demonstrava, determinada a abrir uma loja. E agora o que mais queria era ouvi-la falando da loja ou do que fosse, nem que apenas com um pouco do seu antigo entusiasmo. Kate já tinha cuidado de muitas doenças dos filhos, mas nunca vira nada igual à doença de Fiona. Não havia razão para a febre, ela não tinha tosse, nada nos pulmões. Não tinha dor de estômago nem vômitos. Ela estava com as meias e as botas ensopadas quando Charlie levou-a para casa, mas Kate não achava que isso tinha a ver com a febre. Nenhum doutor concordaria, mas ela estava certa de que era por causa de coração partido. Quando descobriu o que havia acontecido, teve vontade de esganar Joe Bristol. Mas com o tempo a raiva virou pena. Sobretudo de sua filha, mas também de Joe. Rosie Bristol fez uma visita a elas. A pedido do filho, levou quase 20 libras. Dinheiro que teria financiado o sonho de Fiona. E agora, o dinheiro serviria para pagar a conta do médico, os remédios, a comida e um novo lugar para a família morar. Fiona insistiu que fosse usado para isso. Kate argumentou, dizendo-lhe para guardá-lo, mas a filha foi irredutível. Rose se desmanchou em lágrimas quando viu Fiona. Não queria que seu filho se casasse com Millie, e isso porque sabia o quanto ele amava Fiona. O estúpido, o imbecil, ela disse com amargura, arruinou sua própria vida. Você tem mais sorte que ele, Fiona. Ainda pode encontrar alguém para amar, e com o tempo encontrará, ele não terá esta chance. Kate reclinou a cabeça no encosto da cadeira e fechou os olhos. Daria qualquer coisa para acabar com a tristeza da filha. Sabia que Fiona adorava Joe desde criança. Toda a sua vida se limitou a Joe e aos sonhos que os dois compartilhavam. Talvez não desse para superar uma perda como aquela. A ferida podia sarar, mas a cicatriz doeria para sempre. Ela mesma não tinha superado a morte de Paddy e não esperava superá-la. Como uma mulher poderia superar a perda do único homem que amou de corpo e alma? Ela seguiria em frente anestesiada, movendo-se em um mundo cinzento. Só lhe restaria fazer isso. Kate ouviu o som despreocupado de alguém que cantava através das paredes. Frances deve estar em casa, ela pensou. As paredes entre as duas casas eram tão frágeis que ela a ouvia cantar com frequência,
além de derrubar as panelas e, pior, entreter clientes. Mas se alegrou por saber que Frances estava em casa. Naqueles dias, Charlie nunca estava por perto, e Lucy Brady se fora para o hospital para ter o filho. Ela gostou de saber que havia alguém por perto, alguém a quem ela recorreria para cuidar de Simi e Fiona, caso tivesse que levar Aileen ao médico. Ela bocejou. Meu Deus, como estou exausta, pensou. Vou me deitar agora mesmo. Em vez disso, cochilou. Algumas horas depois despertou com a impressão de ter ouvido gritos. E em seguida cochilou de novo, achando que tinha sonhado. Alguns minutos depois acordou. A respiração da filhinha chiava e seu rosto estava completamente vermelho. Kate pegou-a no colo para confortá-la, tentando não entrar em pânico, e decidiu que levaria o bebê ao médico antes que o chiado piorasse. Com movimentos apressados, colocou o bebê de volta no cesto e pegou o chale. — O que é, mamãe? O que há de errado? Perguntou Fiona, zonza. — É a Aileen. Vou levá-la ao médico. — Pode deixar que eu o trago aqui, disse Fiona, levantando-se e apoiando-se na beirada da cama para não cair. — Volte para a cama agora. Vou pedir a Frances para ficar com vocês. Kate pegou o bebê no berço e correu até a casa de Frances, bateu à porta. Sem resposta. Nervosa, cercou-se de uma janela próxima e limpou-a, com a bainha da manga. No trêmulo luzir de uma pequena lareira, avistou Frances na cama, com um homem de camisa debruçado sobre ela. Certamente um cliente. Pelo que parecia, ele só estava acertando a conta. Kate estava muito desesperada para sentir-se constrangida. Colocou o cesto no chão e gritou pela amiga, enquanto batia na janela. Frances não se moveu, mas o homem ergueu-se. E Kate pensou, ele me ouviu, graças a Deus. Lentamente, como se em transe, o homem se dirigiu até a porta. E o alívio de Kate tornou-se horror, quando notou que ele segurava uma faca. A lâmina estava escura e melada, a mesma substância que cobria suas mãos, e a frente da camisa que escorria em um fio pelo seu rosto. — É sangue, ela murmurou. — Meu Deus, veja isso. Gritando, afastou-se da janela, mas o salto de sua bota prendeu-se na bainha da saia, e ela caiu ao chão. A porta rangeu e o homem apareceu. Ela ergueu as mãos na tentativa de se defender, mas foi inútil. No instante que antecedeu a entrada da faca em suas costelas, ela vislumbrou aqueles olhos enlouquecidos e inumanos e reconheceu o homem, era Jack. Capítulo 19. Fiona olhava fixamente para as simples cruzes de madeira fincadas no solo manchado de neve. À esquerda, a do pai, já exibindo as marcas do tempo. Próximas, a dele, a da mãe e de Aileen, que começavam a escurecer. E próximas, as delas, uma nova cruz, uma de madeira ainda clara e intacta, a do seu irmão, Charlie. 3 dias antes, Rod chegara do trabalho com a notícia. Os policiais do Rio tinham tirado o corpo do Tamisa, o cadáver de um rapaz de aproximadamente 16 anos de idade. Ele tinha ido ao necrotério para identificar o corpo, uma tarefa que, segundo ele, foi praticamente impossível, devido ao tempo que o corpo passou no rio. Já não havia mais rosto. O cabelo que restava era ruivo. Uma busca na roupa do cadáver confirmou sua identidade. Em um dos bolsos encontraram um relógio de prata com a inscrição Sean Joseph Finnegan Cork, 1850. O nome do avô dele, o relógio do irmão dela. Quando Rod colocou em suas mãos, ela entendeu tudo de imediato. Agora, de olhos fechados, tomada pelo desespero, tudo o que ela desejava era estar enterrada com eles. Dia após dia, o luto negro e sufocante a invadia, e a saudade de sua família e de Joe, sempre Joe, era insuportável. Sentava-se pelas manhãs e olhava em volta, imaginando como enfrentaria o dia.
Ela quis acabar com a própria vida na noite em que Joe comunicou seu casamento com Millie, e quis morrer de novo logo após a morte da mãe, sentindo-se incapaz de encarar a perda e a maneira horrível como Kate foi morta. Fiona ainda se sentia assim, mesmo tentando manter-se inteira pelo bem de Simi. Em certos momentos ela pensava em acabar com a própria vida porque a dor parecia eterna. Como consolo, tentou imaginar o rosto da mãe, da forma que gostava de se lembrar, Kate sorrindo e soltando risadas. Mas ela não conseguiu, essas imagens se dissiparam. Só lhe vinham à mente a lembrança da mãe estirada na rua, lutando para viver enquanto o sangue escorria. Fiona ouvira seus gritos e saírem disparada pela porta em sua procura. Ao encontrá-la, ajoelhou-se ao seu lado. Pressionou a mão contra o ferimento e se pôs a gritar por ajuda. As pessoas logo chegaram. Fizeram o que podiam, mas Jack tinha esfaqueado o coração. Felizmente, o final foi rápido. Sua mãe tocou sua face com os dedos trêmulos, manchando de sangue suas bochechas, e depois tombou sem vida, com os olhos embaçados e vazios. Fiona não queria se lembrar daquela noite, mas a cena não saía de sua cabeça. Ela continuava a ver o corpo da mãe na rua, continuava a ouvir os gemidos do bebê e os gritos de Simi nos braços dos policiais. E Charlie. Ela ainda ouvia correr pela Adams Court, gritando e empurrando as pessoas que lá estavam. Ela via a expressão desnorteada no rosto dele, enquanto olhava a mãe. Ela o havia chamado e ele se virou, mas os olhos dele estavam tão desvairados que não a reconheceram. Ele pegou o corpo da mãe nos braços e o segurou com força, gemendo e chorando. Recusou-se a deixar que os policiais atirassem dele e lutou com eles até ser vencido. Quando os policiais o soltaram, ele tentou puxar o corpo da mãe para fora da carroça. "Pare com isso, Charlie!" gritou Fiona. "Para com isso, por favor!" Mas ele não parou. Agarrou-se à carroça quando já se movimentava e depois saiu correndo. Correu para fora de Adams Court e se perdeu na noite. Ninguém soube do seu paradeiro. Rod procurou por ele ao longo dos dias e das semanas, e depois o corpo foi encontrado. Não havia dinheiro com ele e seu crânio estava furado. A hipótese de Rod é que Charlie sucumbiu com o choque e a dor. Vagou por uma rua perigosa e acabou sendo vítima de ladrões, que o atacaram e o roubaram e depois jogaram o corpo no rio. Fiona agradeceu por não terem visto o relógio. Agradeceu por ter alguma coisa para lembrar do irmão. Ela agarrou-se à esperança de que Charlie ainda estivesse vivo até o dia em que encontraram o corpo. A morte do irmão deixou-a dilacerada. Sentia a falta das fanfarronices masculinas, da risada e de todas as piadas idiotas do irmão. Sentia a falta da força dele e pedia a Deus que o mantivesse ao seu lado para confortá-la. Agora eram apenas ela e Simi. A pobrezinha da Aileen só resistira 5 dias após a morte da mãe, atacada por uma infecção pulmonar que a matou. Fiona se perguntava se ela e Simi teriam sobrevivido se não fosse pela intervenção do tio Rod. Ele os levou logo após o assassinato. Mentira para as autoridades, informando que era parente e primo da mãe, e assumiu a guarda deles. Fiona não estava em condições de cuidar de Simi e Aileen, e ele teve medo de que as autoridades pudessem colocá-las no orfanato. Ele lhes deu um lar e os alimentou, cuidou e fez o que podia para aliviar a tristeza de todos. Nos dias em que Fiona tinha dificuldades até mesmo para se levantar da cama, ele a pegava pela mão e dizia: "Um passo de cada vez, mocinha, é a única maneira." E era assim que ela vivia, arrastando-se entorpecida, oscilando entre a vontade de viver e de morrer. Durante a maior parte dos seus 17 anos, Fiona abraçara a vida. Apesar de todas as dificuldades, sempre vislumbrava alguma coisa adiante.
As noites aquecidas ao pé do fogo com a família, e os passeios com Joe e a vida que planejavam juntos. Mas agora o amor pela vida e a esperança no futuro tinham se dissipado. Ela vivia em um mundo cinzento, enterrada no limbo, impossibilitada de dar cabo de sua vida por causa do irmãozinho, que dependia dela, mas também incapaz de vivê-la plenamente. Com a presença da dor e das perdas, ela simplesmente sobrevivia. Já não encontrava mais propósito para viver. Em seu coração não havia mais sonhos. As palavras do pai, palavras que a incentivaram em muitos momentos de dificuldades, já não faziam sentido para ela. Mantenha os seus sonhos, mocinha. No dia em que perdê-los é melhor encomendar um caixão. Fiona olhou ao redor para todos aqueles túmulos, pensou em seus sonhos abortados e concluiu que ela estava morta. Um vento frio soprou pelo cemitério e sacudiu os galhos nus das árvores. O outono dera lugar ao inverno. O Natal e o Ano Novo já tinham passado, ela nem ligou para isso. Já era metade de janeiro de 1889. Todos os jornais estampavam uma nova história. Jack, o estripador, estava morto. Cometera suicídio, diziam. No fim de dezembro, retiraram um corpo do rio. Seu nome era Montague Druitt, um jovem advogado de Londres. Druitt tinha um histórico familiar de instabilidade mental, e os que lhe eram próximos declararam que apresentava sinais de comportamento excêntrico. Ele deixou um bilhete dizendo que a morte era a sua melhor opção. Sua senhoria disse para a polícia que o horário dele era estranho. Ele nunca estava em casa à noite e só retornava ao amanhecer. A imprensa especulava que Druitt se viu tomado pelo horror e o remorso após os assassinatos na Adams Court e acabou se suicidando por afogamento. Sua morte não trouxe alegria para Fiona. O que ela queria é que ele tivesse morrido antes de assassinar sua mãe. O vento gelado trouxe flocos de neve. Ela se levantou. O ar estava piorando. Os coveiros só conseguiram enterrar seu irmão por conta de um degelo. Ela pensou em Charlie, tão cheio de vida, e agora enterrado no solo duro. E lágrimas rolaram outra vez. Buscou algum conforto em sua mente, uma explicação para a perda de sua família, de John, de tudo que possuía, tal como fazia todo dia. E como de costume, não encontrou conforto algum, nem explicações. Saiu do cemitério rumo ao apartamento de Rod, como uma figura pálida e triste, contra o céu desolado do inverno.